Bom dia. Tudo bom? Okay. So, my hope this morning A minha esperança is that nessa manhã when we're done, é que quando nós terminarmos, you're going to be able to teach Matthew 24. você vai conseguir ensinar Mateus 24. Every one of you Cada um de vocês will have a clear vision, vai ter uma visão clara and you'll be able to teach this e this vocês vão afternoon. ser capazes de ensinar isso essa tarde. How many of you believe that? Quantos de vocês acreditam Come on. nisso? Yeah, it's true. It's going to happen. Vai acontecer. So I'm going to pray, and then we're going to get started. Então eu vou orar e depois nós vamos começar. Jesus, we love you. Jesus, nós te amamos. We thank you that you're giving us vision. Te agradecemos porque você tem nos dado visão, You're giving us vision for your return. tem nos dado visão da tua volta, You've given us vision for the things that are on your heart. visão das coisas que estão em teu coração. And we thank you that you've revealed this through your word. E nós te agradecemos porque o Senhor tem se revelado através da sua palavra. That you're not hiding things from us, O Senhor não está escondendo coisas de nós, but it's for our glory to search it out. mas é a nossa glória procurar essas coisas. And we thank you for that. E te agradecemos por We isso. thank you for this opportunity to come together Te agradecemos pela oportunidade de nos juntarmos aqui and jump into the window of your heart e pular na janela do teu coração and see what matters to you e ver aquilo que importa para ti and love what matters to you. e amar aquilo que importa para você. We just ask for wisdom and revelation this morning. Pedimos por sabedoria e revelação essa manhã. We ask for clarity on the word. Pedimos por clareza na palavra, Just ask that you would reveal yourself to us in a new, fresh way. que você se revele a nós de uma maneira nova, In Jesus' name, em nome de Jesus. amen. Amém. Amen. Well, Revelation 19:10 says, Então, Apocalipse 19:10 diz "The testimony of Jesus Christ is the spirit of prophecy." que o testemunho de Jesus Cristo é o Ok. espírito da profecia. What that means O que isso significa? is it is the testimony of what Jesus is saying and what he is thinking, Que é o testemunho daquilo que Jesus está falando e pensando, of past, present, and future events dos eventos do passado, do presente e futuro, in the world no mundo and in our lives e nas nossas vidas, and in the lives of others. e nas vidas de outras pessoas. You know, I remember I was meeting with these leaders of a church in America, Eu lembro que eu estava reunido com líderes de uma igreja na América and they were talking. They don't believe in the gifts of the Spirit, e eles não acreditam nos dons do Espírito. and I told them my testimony, E aí eu contei o meu testemunho para eles, which has a lot of prophecy in it, que tem muita profecia. and they said, "Wow." E eles disseram, uau, Said, you know, we don't really hear of prophecy working in these days. a gente geralmente não ouve da profecia funcionando nesses dias. I said, well, that's not true. Aí eu falei, isso não é verdade. I said, the testimony of Jesus Christ is the spirit of prophecy. Eu falei, o testemunho de Jesus Cristo é o espírito da profecia. I said, anytime you talk about the way he feels and what he thinks to someone, Então, toda vez que você fala a respeito de como ele pensa e como ele se sente para alguém, you're prophesying. você está profetizando. So you've prophesied to people and you don't even know it. Então vocês profetizam para as pessoas e nem sabem. And they looked at me E eles olharam para mim, like, wow, uau, I've actually never thought of that. eu nunca tinha pensado nisso. I said, we're all prophetic. Eu falei, todos nós somos We proféticos. just don't even realize it. A gente só não percebe isso. And the other thing is we don't ask Jesus E outra coisa que a gente não pede para Jesus, about the future events. a gente não pergunta para ele sobre os eventos futuros. And we don't ask him about the present events. E a gente não pergunta sobre os eventos do presente. We focus on the past and we try to interpret it through our culture. E a gente acaba focando no passado e tentando interpretar pela nossa cultura. Jesus said, to him who has ears to hear what the Spirit is saying to the church. Jesus disse, aquele que tiver ouvidos, ouça o que o Espírito está dizendo às He igrejas. said it to every church in Revelation 2. Ele disse isso para todas as igrejas em Apocalipse 2.
It was what the Spirit was saying to that generation. É o que o Espírito estava dizendo para aquela geração. And what we have to do E aquilo que nós devemos is fazer we have to ask the Spirit what He's saying to our generation. é que nós devemos perguntar para o Espírito o que ele está dizendo para a nossa geração. The times are different. Os tempos são diferentes hoje. The principles apply, Os princípios se aplicam ainda. but we need discernment Mas a gente precisa de discernimento to know the time right now. para conhecer o tempo em que a gente está. See, you can't just love God. Você não pode apenas amar a Deus. You have to listen to Him. Você precisa ouvi-lo. And there are consequences for not listening. E existem consequências em não ouvi-lo. If you loved God and didn't listen to Noah, Se você amasse a Deus e não ouvisse o que Noé estava dizendo, you drowned. você ia se afogar. It wasn't whether you loved God or not. Não tinha a ver com você amar a Deus ou não. That wasn't the question. Essa não era a questão aqui. You could have loved God, Mesmo que você amasse a Deus. but if you didn't have ears to hear, Mas se você não tivesse ouvidos para ouvir, your life was over. a sua vida estava acabada. Do you hear what God is saying? Você ouve aquilo que Deus está falando And do you respond to what He is saying? e você responde aquilo que Ele está dizendo You hoje. know, for Noah, Então, para Noé, he looked crazy for a long time. ele parecia uma pessoa louca durante muito tempo. But you know those moments, Mas você sabe que naqueles momentos, when the clouds start to come, quando as nuvens começaram a se formar, one drop of rain, uma gota de chuva, 2 drops of rain, 2 gotas de chuva, 3 drops of rain, 3 gotas de chuva, more rain. mais chuva. In Noah's heart, E no coração de Noé, he didn't need a drop of rain. ele não precisava de uma gota de chuva. He knew what was going to happen. Ele sabia aquilo que iria acontecer. He knew the season, he knew the time. Ele sabia o tempo, ele sabia a época. And as soon as one drop of rain fell, E assim que caiu a primeira gota de chuva, all of a sudden the person that looked so crazy to the world de repente aquela pessoa que parecia tão louca para o mundo, now became the wisest man in the world agora se tinha se tornado o homem mais sábio do mundo. because he loved God and he listened to God. Porque ele amava a Deus e ouvia o que Deus estava dizendo. The days of Jeremiah, Os dias de Jeremias, it didn't matter if you loved God. não importava se você amava a Deus. If you did not listen to Jeremiah, Se você não ouvisse aquilo que Jeremias estava dizendo, you had a Babylonian knife to your throat. você ia ter uma faca babilônica na sua garganta. Okay? There's consequences. Então existem consequências. History is not a continuity of the past. Então a história ela não é uma continuação do passado. It is a transitional generation Então são gerações transicionais listening to God or not listening to Him at all. ouvindo aquilo que Deus está dizendo ou não ouvindo nada do que Ele está dizendo. And consecration is required for a transitional generation. E a consagração ela é algo que é requerido dessa transição geracional. And a unique grace is given to that generation that listens. E uma graça singular é dada para aquela geração que ouve. We don't want hype. We don't want the big ministry hype. A gente não quer aquela coisa de ministério muito grande e espalhafatoso. We need a spirit of revelation to touch us A gente precisa que o espírito de revelação nos toque and produce the change that comes from the testimony. e produza a mudança que vem do testemunho. The testimony of Jesus, it changes things. O testemunho de Jesus muda as coisas. Okay, when the testimony of Jesus comes to you, Quando o testemunho de Jesus vem até você, just like when you got saved, assim como quando você foi salvo, when you heard that quando testimony, você ouviu aquele testemunho, things changed as in coisas you. mudaram em você. We need that to happen. A gente precisa que isso aconteça. And we need it to happen across the global church. E a gente precisa que isso aconteça na igreja globalmente. That testimony of Jesus Esse testemunho de Jesus is what the Spirit is saying to the church in that é generation. aquilo que o Espírito está dizendo para a igreja naquela geração. Okay, so what we're going to do Então, o que nós vamos fazer, is we're just going to walk through Matthew 24 today. a gente vai andar em cima de Mateus 24 hoje And we're just going to break this down e a gente vai destrinchar isso so that para que we can be ready nós possamos estar prontos and be aware of the season e estarmos cientes da estação
Because of what we've heard from Jesus. Por causa daquilo que nós ouvimos de Jesus. Because as Jesus is talking in Matthew 24, Porque enquanto Jesus está falando ali em Mateus 24, he's not referencing the generation of that day. ele não está fazendo referência à geração daqueles dias. He's referencing the generation of when he returns. Ele está fazendo referência à geração da sua vinda. So we need to look at the scripture that way when we read this. Então a gente precisa olhar para as escrituras dessa forma enquanto lemos isso daqui. Okay, chapters 22 through 26 Então, os capítulos 22 até o 26 of Matthew de Mateus are Jesus' last sermons. são os últimos sermões de Jesus. Chapter 22, Capítulo 22. the kingdom is like a wedding. O reino de Deus é como um casamento. Chapter 23, Capítulo 23. you will not see me again till you say, blessed is he who comes in the name of the Lord. Vocês não me verão até que vocês digam bendito aquele que vem em nome do Senhor. Chapter 24, Capítulo 24. Jesus leaves the temple Jesus sai do templo and they go up to the Mount of Olives. e eles vão e sobem no Monte das Oliveiras. And he makes the statement E ele faz uma declaração to his disciples. para os seus discípulos. Not one stone will be left on top of another. Nenhuma pedra vai ser deixada sobre a outra. Okay, let's read this. Então vamos ler isso. Matthew 24:1. Mateus 24, 1. Only the verse 1 and 2. 1 and 2, okay. Mateus 24, versículos 1 e 2. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Okay, as Jesus makes this statement, Então, quando Jesus faz essa declaração, okay, this troubles the hearts of the disciples. isso incomoda o coração dos discípulos. That statement he just made Essa declaração que ele acaba de fazer to a Jewish person para uma pessoa, para um judeu, was tragic era trágico. because Por quê? every time the destruction of the temple is mentioned, Toda vez que a destruição do templo é mencionada, up until that point, até aquele momento, which we would call the Old Testament now, que nós vamos chamar de um Antigo Testamento agora, every time the destruction is mentioned, toda vez que a destruição é mencionada, it refers to what Daniel calls the time of the end. faz uma referência àquilo que Daniel chama de o tempo do fim. And you can just write this down. We're not going to go to it. E você pode anotar isso, mas a gente não vai tocar nesse But ponto. that's Daniel 11 and 12. Mas isso aí é Daniel 11 e 12. The desolation of Jerusalem A desolação de Jerusalém, and the time of the end no tempo do fim, is directly tied to Daniel 9, 26 and 27. está diretamente ligada a Daniel 9, versículo 26 and 27. versículos 26 e 27. Which also refers to Isaiah 63:18. Que também faz uma referência a Isaías 63, 18. Which all refer to the destruction of the temple Tudo isso faz referência à destruição do templo and the end of the age. e o fim da era. So as Jesus makes that statement, Então, quando Jesus faz essa declaração, the disciples are automatically thinking of what Daniel said and what Isaiah said. os discípulos estão automaticamente pensando no que Daniel disse e o que Isaías It disse. would have been their first thought. Não, esse seria o primeiro pensamento deles. Okay, so we're going to break this down into parts. Então a gente vai dividir isso daqui em algumas partes. Now, part 1 begins in verse 3 of Matthew 24. Então a primeira parte começa no versículo 3 de Mateus 24. Okay, verse 3. Versículo 3. And he sat on the Mount of Olives. Ele sentou no Monte das Oliveiras. The disciples came to him privately, saying, Tell us, when will be these things? What will be the sign of your coming and of the end of the age? Achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos em particular e lhe pediram: Dize-nos quando sucederão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos. Okay, part 1, Então, primeira parte, the question. a pergunta. Okay, this is part 1. Essa é a primeira It's parte. the question. É a pergunta. And it's a 3-part question. E é uma pergunta em 3 partes. Okay, when will be these things? Quando essas coisas acontecerão? What will be the sign?
qual vai ser o sinal and what will be the end of the age. e quando será a consumação do Okay, século. this is the question to Jesus. Essa é a pergunta para Jesus. Now, everything after that is the answer. E agora, tudo que vem depois disso é a resposta. All the way to verse 31. Todo o caminho até o versículo 31. Okay, Jesus spoke about the destruction of the temple, Então Jesus falou sobre a destruição do templo, which signaled that question. que Okay? que tinha a ver com essa pergunta. So, okay, he said the destruction of the temple, Então ele falou destruição Right. do templo, end of the age. fim da era, Now, question. e agora a pergunta. What will be the end of the age? O que vai ser o fim da era? How will we know this? Como que nós vamos saber Okay, disso? so you see the flow right at the beginning. Então você vê essa fluidez desde o início. The desolation of Jerusalem signaled the time of the end in the resurrection of the dead. Então a destruição de Jerusalém era um sinal do fim dos tempos e da ressurreição dos mortos, Which is according to Daniel 12. que é de acordo com Daniel 12. Okay, and you can look at Daniel 12 verses 1 through 4 Então olhe em Daniel 12, versículos 1 ao 4 and verse 11. e versículo 11. Okay, I'm going to allow you to go search that out on your own. We're not going to go to there. Então você pode dar uma olhada nisso sozinho, mas a gente não vai ler essa passagem agora. Okay, verse 3 is part 1. Então, a primeira parte, versículo 3, Question. pergunta. Part 2, Parte 2, verse 4 through 31. do versículo 4 até o 31. Okay, that is the answer. Essa é a resposta Ok. dessa pergunta. Part 1 question, part 2 answer. Parte 1 é a pergunta, a parte 2 é a Ok. resposta. Okay, his answer is verse 4 through 31. Então, a resposta é do versículo 4 até o versículo 31. He gives no parable, Ele não dá nenhuma parábola, straight prophecy, é uma profecia direta. literal comments, everything he says. São comentários literais, tudo que ele diz ali. This will happen, Vai acontecer isso e vai acontecer isso, end of the age. fim da era. Okay? No interpretation needed. Sem nenhum tipo de interpretação. So if you disagree with me as I'm talking, Então, se você discordar daquilo que eu estiver falando, you're disagreeing with the Bible because I'm just saying what it says. você vai estar discordando da Bíblia, porque eu só vou estar dizendo o que está escrito. I'm not interpreting anything. Eu não estou interpretando nada. There's no interpretation needed. Não tem necessidade nenhuma de interpretação. When he says stars will fall from heaven, Quando ele diz que as estrelas vão cair do céu, stars are going to fall from heaven. as estrelas vão cair do céu. Okay? Ok? When he says flee from Judea, Quando ele diz, fujam da Judéia, flee from Judea. fuja da Judéia. Okay? So as we look at this, Então, quando a gente olha para isso, we're going to see this as we break it down, but earthquakes, a gente vai ver aqui, conforme eu vou falando, terremotos, wars, guerras, none of this is new stuff. nenhuma dessas coisas são coisas novas. Okay? These are not the end times. Essas coisas não são o fim dos Okay? tempos. That's near the end time. Está perto do fim dos tempos. But it's not like they're so unique. Mas não A é lot of como se these essas events. coisas fossem muito únicas. Stars fall from heaven all the time. As estrelas caem do céu o tempo todo. How many of you have seen a shooting star? Quantos de vocês já viram uma estrela cadente? If you go out at night, you can sometimes see them. Então, você olha à noite, às vezes você consegue ver. It's weird because sometimes there's people that see them all the time. Então, é estranho porque tem gente que vê toda hora There's people who never see them. e tem gente que nunca vê. So weird. É estranho. It's like, oh look, I just saw one. Então, acabei de ver uma. And you're like, where's it at? E você vai lá e pergunta, ué, cadê? It's like- Cadê? And it's like every time you miss it, E toda vez você acaba perdendo. and your friend is always the one to see it. E seu amigo sempre vê. It's like, why does that happen? Eu assim, por que isso acontece? Bothers me Isso me incomoda. because I'm the one that never gets to see them. Porque eu sou aquele que nunca vê. Okay. Ok. So Jesus says what he means. Então, Alright. Jesus, ele quer dizer exatamente aquilo que ele disse. And it's clear and you can understand it. E é claro e você pode entender. Okay, in part 3, Então, a parte 3, that's the parables. essas são as parábolas. Those are verses 32 Então, esses são dos versículos 32 to chapter 25. até o capítulo 25. And through chapter 25, and there's 7 parables. E no capítulo 25 tem 7 parábolas. Okay, you have to read 24 and 25 together. Você precisa ler o capítulo 24 e o 25 juntos. Well, you actually have to read 22 to 25 together. Na verdade, você deveria ler Ok. do 22 até o 25 juntos. No break. Sem parar. There's no separation in any of it. Não tem nenhuma separação em nada daquilo ali. Continual flow. É uma fluidez contínua. It is one sermon. É um sermão só.
But Matthew 24, Mas Mateus 24, 4 through 31, do 4 ao 31, is pure prophecy. é profecia pura. Okay. So, now we're going to look at the prophecy. Agora a gente vai olhar para Ok. a profecia. Okay, verses 4 through 8. Let's read 4 through 8. Então, do versículo 4 até o versículo 8. Vamos dar uma olhada neles. Mateus 24, versículo 4 ao 8. E ele lhes respondeu: Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Okay. Verse 4 through 8. Então, do versículo 4 ao 8. Okay, this is what we're going to call the birth pains. Isso é aquilo que nós vamos chamar de as dores de parto. This is part 1 of the prophecy. Essa é a birth parte pains. 1 da profecia. Okay? Everyone got that? Birth pains, part 1. Então, todo mundo entendeu? Primeira parte é dores de parto. And the birth pains, E as dores de parto this is just the beginning. são apenas o início. Okay? It's the very beginning. É bem o início ali. And the birth pains are going to be an ecological disturbance, Então, as dores de parto vão ser um distúrbio ecológico and there'll be a geopolitical conflict. e eles vão ser um conflito geopolítico também. Okay, and he warns right from the beginning, E ele avisa isso desde o início. do not be deceived. Não sejam enganados. Okay, so as these things happen that he just lists, Então, enquanto essas coisas acontecem, essas que ele acabou de listar, don't be deceived and don't be worried. não seja enganado e não se preocupe. This is the beginning. Isso daí é apenas o início, Okay? ok? He says, don't be deceived, this is the beginning. Então, não seja enganado, isso é o início. Okay, deception denies real consecration. Então, o engano, ele nega a verdadeira consagração. That's what he's saying. É isso que ele está dizendo. This generation needs to be consecrated. Essa geração precisa ser consagrada. But if they're deceived, it will deny their consecration. Mas se eles forem enganados, isso daí Ok. vai impedir a consagração. Okay, what will the deception be? Então, o que vai ser o engano? Well, it's going to be opinions. Vão ser opiniões. There's going to be a lot of opinions. Muitas opiniões. Many will come in my name saying, I'm the Christ. Muitos vão vir em meu nome dizendo, eu sou o Cristo. That's an opinion. Isso daí é uma opinião. They're not the Christ. Eles não são o Cristo. They think they are. Eles acham que eles são. And they're saying that because they want to deceive you. Eles estão falando isso porque eles querem te enganar. And they will lead people astray. E eles vão realmente fazer com que pessoas se It desviem. just said, don't believe that. Então não acredite nisso, This is the beginning. porque isso daí é o início. Okay, you're going to hear of wars and rumors of wars. Você vai ouvir falar de guerras e rumores de guerras. Okay? Christ means anointed. Então, Cristo significa ungido. Many will say this Muitos vão dizer isso. and lead people astray by saying they're anointed. E vão acabar levando as pessoas a se desviarem dizendo que eles são ungidos. Okay, what is the definition of anointing? Então, o que é a definição de unção? Isaiah 61. É Isaías 61. What? The Spirit of the Sovereign Lord is upon me because He's anointed me. O Espírito do Senhor está sobre mim porque Ele me ungiu Preach good news, para pregar as boas novas, bind up the brokenhearted, para curar os de coração quebrantado and open up the prison doors to those who are captive. e abrir as prisões para aqueles que estão cativos. An anointed person is not a pulpit ministry. Então, uma pessoa ungida não é um ministério de púlpito. Okay, we think of anointing as a person who can preach or teach. A gente pensa em uma pessoa ungida como uma pessoa que pode pregar ou ensinar. That is not anointing. Isso daí não é unção. An anointing is an outward expression A unção ela é uma expressão externa of proclaiming good news to the poor. de proclamar as boas novas para os pobres. What it does is an anointing goes to the place of conflict. O que a unção faz é que ela vai até o lugar de conflito. Okay? Here's how you're going to know they're not anointed. Eis aqui como você pode saber que eles não são ungidos. Because there's going to be wars and rumors of wars. Vai haver guerras e rumores de guerras. And they are not going to go to those places. E eles não vão até esses lugares. Because they're going to draw people to themselves. Porque eles vão atrair as pessoas para eles mesmos. This is why, we're going to see later, but this is why at the end of the age, E a gente vai ver isso depois, mas isso é o porquê. No fim da era, the church will be purely missional.
A igreja vai ser puramente missional. It will have a prophetic witness, Vai ter um testemunho profético which will cause martyrdom. que vai causar o martírio. Okay, so they're going to say they're anointed. They're not. Então eles vão dizer que são ungidos, eles não são. Why aren't they anointed? Por que eles não são ungidos? They're not missional. Eles não são Okay? missionais. They're not bringing good news. Eles não estão levando as boas They're novas. not going into the conflict Eles não estão indo até o conflito. and delivering people out of it. Eles não estão resgatando as pessoas daquilo ali. That's how you're going to know this. Então é como você vai saber And isso. Jesus says the end is not yet. Don't E be alarmed. Jesus disse, ainda não é o fim, não fique alarmado. Okay, verse 6. Então, versículo 6, The difference between wars and rumors of wars. a diferença entre guerras e rumores de guerras. Okay, a war is what's happening in Syria right now. Então, uma guerra é o que está acontecendo na Síria agora mesmo. Okay, a rumor of a war Então, um rumor de guerra is what's happening in Iran. é o que está acontecendo no Irã. Okay, is everyone aware of what's going on? Todo mundo está ciente do que está acontecendo? What's happening in Syria? O que está acontecendo na Síria? ISIS ISIS creating war. está criando uma guerra. What's happening in Iran? O que está acontecendo no Irã? They are threatening with a war. Eles estão Okay. sendo ameaçados com uma guerra. And a nuclear one on Israel at that. E uma guerra nuclear em Israel também, That America is helping them with. que a América está ajudando eles. Okay, so there's wars and rumors of wars. Então, existem guerras e rumores de guerras. Syria, ISIS, war. Então, na Síria, ISIS, guerra. Iran, rumor. No Irã, rumor. It's not a war yet. Não é uma guerra ainda. Okay? This is history. It's happened all the time. Então, isso daí é história, isso aí Okay. acontece o tempo todo. This is not the end. It's not Isso daí yet. não é o fim. Okay? Wars actually happen. Então, as guerras são algo que acontece de verdade. And there's going to be false prophets E vão ter falsos profetas in the também. midst of all of this. No meio de tudo isso. Well, I mean, I hate to say this, but in this situation right now, today, Então, eu odeio dizer isso, mas nessa situação, no presente momento, America is a false prophet a América é um falso profeta. in Iran. No Irã. Why am I saying that? Por que eu estou dizendo isso? Because our president is going there with the purpose of peace. Porque o nosso presidente está indo lá com um propósito de paz. He's making an agreement Ele está fazendo um acordo with a nation that wants to destroy Israel. com uma nação que quer destruir Israel. And he's drawing the whole conclusion E ele está trazendo toda a conclusão. that he is doing this. Ele está trazendo a conclusão de que ele está fazendo isso. That's false. Isso daí é falso. That is not true. Isso não é verdade. He is planning the destruction of Israel. Ele está planejando a destruição de Israel. He is not helping Israel at all. Ele não está ajudando Israel de forma alguma. And if you listen to Benjamin Netanyahu, Se você ouvir para o Benjamin Netanyahu, who I will just say this about Bibi. e eu só vou dizer isso a respeito do We call him Bibi. bebê. His nickname's Bibi. O apelido dele é Okay. bebê. Benjamin Netanyahu, Então, Benjamin Netanyahu, Bibi. bebê. He Ele is probably the greatest leader on the earth right now. é provavelmente o maior líder na Terra no momento. Okay, not maybe, he is. He is the Não greatest talvez. leader. Okay? Ele é o maior líder. There is not one leader that could fulfill his shoes. Não existe nenhum outro Okay. líder que poderia tomar o lugar dele. I believe he is very prophetic. Eu acredito que ele é muito profético. He understands the scriptures. Ele entende as escrituras. And I sometimes wonder E às vezes eu me pergunto if the spirit of the testimony of Jesus is in him. se o espírito do testemunho de Jesus está nele. And he does not know it. E ele talvez não saiba disso. Or maybe he does. Ou talvez ele saiba. But the things the way he leads and what he says Mas a forma como ele lidera e aquilo que ele diz are the signs of a great prophetic and apostolic leader são os sinais de um grande líder apostólico e in profético the nation of Israel. na nação de Israel. And if you look at the way he responds, E se você olhar para a forma Okay. como ele responde, how does he respond to everything coming against him? como que ele responde a todas as coisas que vêm contra ele? Bring it on. Ele fala, pode vir, We're ready. nós estamos prontos. Israel will stand. Israel vai permanecer.
You stand with us Ou você permanece conosco, or you stand against us. ou você fica contra nós. We will still stand. Mas nós vamos permanecer. He said that to the Congress of the United States of America Ele falou isso para o Congresso dos Estados Unidos da América, 1 month ago. há um mês atrás. He told every political leader in the Washington, D.C., Ele falou para todos os líderes políticos em Washington, you're either with us or you're against us. ou vocês estão conosco ou vocês estão contra nós. But I don't even care anymore Mas eu nem ligo mais, because we're going to stand. porque nós vamos ficar, nós vamos permanecer. And he's not worried about the rumors. E ele não está preocupado Okay. com os rumores. He has no concern about the rumors and the wars that are taking place. Ele não está preocupado com os rumores e as guerras que estão And he acontecendo. knows the end is not yet. Ele sabe que Okay. ainda não é o fim. All right, verse 7. Então, versículo 7. Okay, a nation is an individual country. Então, uma nação é um país individual. A kingdom is many countries coming together. Um reino são muitos países se unindo. Okay? We see this in verse 7. A gente vê isso no versículo 7. Nation will rise against nation, kingdom against kingdom. Então, nação se levantará contra nação e reino contra reino. There are nations coming together in conflict. Então, tem... Coming together in conflict. Então, existem nações que estão se unindo em conflito. Kingdoms are being created in the midst of these conflicts. Então, okay? no meio desses conflitos, reinos estão sendo criados. All right, that's just what verse 7 is. Isso é o que o versículo 7 está falando. Kingdoms are going to form alliances. Então, esses reinos eles vão formar alianças. Quite possibly will be World War III. Possivelmente isso daí vai ser Okay. a Terceira Guerra Mundial. And then in verse 8, Então, no versículo 8, which is the context of this part, que é o contexto dessa parte, birth pains. são as dores de parto. Okay? All of these things are happening, but don't worry, it's not the end. Todas essas coisas estão acontecendo, mas não se preocupe que não é o fim. These are the birth pains. Essas são as dores de parto. This is the beginning. Isso daí é o início. All right? Okay, when a woman is in labor, Então, quando uma mulher está em trabalho de parto, just because she experiences birth pains, não é porque ela experimenta dores de parto, it does not mean she's in labor. não quer dizer que ela já está Okay. realmente dando à luz. The birth pains are just telling of what's going to come. Essas dores de parto, elas estão falando a respeito de algo que vai chegar. Something will be born out of this. Algo vai nascer disso que ela está But the experimentando. birth pains are just the beginning of that. Mas as dores de parto são apenas o início Okay? disso. Birth pains increase in frequency and intensity, Então, as dores de parto, elas crescem em frequência e intensidade, which will be wars, false prophets, and earthquakes. que tem a ver com guerras, falsos profetas e terremotos. Okay, this is not the end. Mas isso não é o fim. This is the beginning. Isso daí é o início. Okay, part 1, birth pains. Então, primeira parte, dores de parto. Part 2, Parte 2, this is verse 9 through do 14. versículo 9 até o 14. Let's read verse 9 through 14. Vamos ler do versículo 9 ao 14. Go ahead. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo, e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunha a todas as nações, e então virá o fim. Okay. Verse 9 through 14. Versículo 9 ao 14. This is part 2. Isso daí é a parte 2. Okay? Social pressures. Então, são as pressões sociais. That's part 2. Essa é a parte 2. We got birth pains. Tem as dores de parto. Now we have social pressures. Agora você tem as pressões sociais. Now these social pressures are the labor. Now Então, it's beginning. Essas pressões sociais são o parto em si. Okay? Agora a coisa está The começando. birth pains have begun. Now there's social pressures. Então, começaram as dores de parto e agora existem as pressões sociais. Okay. In verse 9, Então, no versículo 9, they will deliver you up to tribulation and put you to death. vocês vão experimentar a tribulação e vão ser mortos. And you will be hated for my name. E vocês serão odiados por causa do meu nome. No chance this was fulfilled in 70 AD. Não existe nenhuma chance de que isso tenha sido completado no ano 70. It says, all nations will hate you.
diz que todas as nações vão te odiar. Okay, there is going to be a great witness at the end of the age Vai haver um grande testemunho no fim da era, that will express martyrdom. que vai expressar o martírio. Okay, this is the social pressures. Isso daí são as pressões sociais. The birth pains are going to produce a witness Então, as dores de parto vão Okay. produzir um testemunho of a generation that is aware of the birth pains, de uma geração que está ciente Okay. das dores de parto that now knows the social pressures are increasing, e agora sabe que essas pressões sociais estão aumentando and they are aware of the season. e eles estão cientes Okay. dessa estação. This will cause the church to be a great witness. Isso vai fazer com que a igreja se torne uma grande testemunha. Now the missional church is taking its place. Então agora a igreja missional está tomando o seu lugar. And we will define what is a false prophet E a gente vai definir o que é um falso profeta and what is the testimony of Jesus e o Christ. que é o testemunho de Jesus Cristo. And we will make it very clear. E a gente vai deixar isso muito claro. But we will experience Revelation 6:9. Mas a gente vai experimentar Apocalipse 6:9. What is that? O que é isso? The martyrs Os mártires, underneath the throne of God, debaixo do trono de Deus, they cry out, eles clamam: "Avenge our blood, O Lord." vingue o nosso sangue, ó Senhor. What's the Lord say? O que o Senhor diz? No, not yet. Não, ainda não. The number of you is not complete. O número de vocês ainda não foi Okay, completo. there's got to be a great number of martyrs. Precisa haver um grande número de The mártires. final numbers of martyrs are going to come out of this time. O número final dos mártires vão sair desse tempo. Okay? Martyrdom hastens the day of the Lord. Então, o martírio, ele apressa o dia do Senhor. We don't seek it. A gente não busca, We don't go after it. a gente não vai atrás It disso. will find us. Vai nos encontrar. Okay? The church in the last days will give a martyr witness. A igreja nos últimos dias vai dar um testemunho de martírio. Okay, verses 10 through 12. Então agora versículos 10 ao 12. Okay, because of verse 9, Então por causa do versículo 9, verse 10 happens. o versículo 10 acontece. Okay? This is the major social conflict. Então esse é o maior conflito social. Love for Jesus will be a commodity. Então o amor por Jesus vai ser uma... A commodity, it's like a goods that are traded. Então o amor por Jesus ele vai ser como um bem, como uma coisa que você tem, uma propriedade, né? The people that have love for Jesus in this hour As pessoas que tiverem amor por Jesus nesse momento are going to have one of the most precious things vão ter uma das coisas mais preciosas, that is going to be the hardest to hold on to. que vai ser uma das coisas mais Okay. difíceis de você Be- manter. Because the darkness and iniquity Porque a escuridão e a iniquidade on the earth is going to reach full maturity. na terra, essa escuridão e essa iniquidade vão alcançar a plenitude de maturidade. And Jesus says the earth has never seen this before. E Jesus Okay. disse que a terra nunca viu isso antes. Genesis 6, Então, Gênesis 6, God wiped out evil men with a flood. Deus mandou um dilúvio para poder limpar a terra dos homens maus. Okay? In Revelation 6, he will distort the face of the earth with judgment. Então, em Apocalipse 6, ele vai distorcer a face da terra com juízo. Revelation 6, a third of the earth will die in one judgment. Então, em Apocalipse 6, 1/3 da terra morre com o juízo de Deus. Again, the judgment is for those who don't exalt him. Então, mais uma vez, eu afirmo Okay. que o juízo é para aqueles que não o exaltam. In Revelation 9, Então, em Apocalipse 9, a quarter of our population will die in one judgment. 1/4 de toda a população vai morrer em apenas um juízo. Having a pure and soft heart before Jesus Então, ter um coração puro e aberto diante de Jesus, in that hour naquele momento, is going to be the most difficult thing vai ser a coisa mais difícil. unless you invest in it right now. A não ser que você invista nisso Okay. agora. Verse 13. Versículo 13. The word here is endure. Então, a palavra aqui é suportar. Okay? It's endure. Suportar. The word escape Então, a palavra fuga ou fugir is not used here. não é usada aqui. Okay, those who endure Então- will be saved. Aqueles que perseverarem, que suportarem, vão ser salvos. Nobody with an escape theory will
be saved. Ninguém com uma teoria escapista vai ser salvo. I was just talking to Halindo and Angelo, Eu estava conversando com o Arlindo e com o Ângelo. and he mentioned the Left Behind Então, series. ele mencionou aquela série de filmes Deixado para Trás. And as he said that, I was thinking in my head, E enquanto ele estava falando isso, eu estava pensando na minha cabeça. the people that believe in the Left Behind theory are already left behind. As pessoas que acreditam na teoria do Okay. deixados para trás já foram deixadas para trás. It's very clear right here. É muito claro bem I mean, aqui. you have to endure. Você precisa suportar. Okay? How will this happen? Como que isso vai acontecer? We have an eschatology of victory. Nós temos uma escatologia de Okay? vitória. Everything I'm teaching about eschatology is about victory. Tudo que eu estou ensinando sobre escatologia tem a ver com vitória. Revelation 12:11. Apocalipse 12:11. They overcome by the blood of the Lamb and the word of their testimony. Eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. And they did not love their lives unto death. E eles não amaram suas vidas até a morte. Okay, endurance. Então, perseverança. Okay, in Revelation 14:12, Então, em Apocalipse 14:12, he said, "Here is the call for endurance." eis aqui o chamado para perseverança. Okay? Revelation 14:12, endurance. Então, Apocalipse 14:12, perseverança. Endurance for who? The saints. Perseverança para quem? Para os All santos. right? Keep my commandments. Guarde os meus mandamentos. What are his commandments? Quais são os mandamentos dele? Well, we're hearing a preparation of them here in Matthew 24. Então, a gente está vendo uma preparação para isso aqui em Mateus 24. That they have faith in God and Jesus. Que eles têm fé em Deus e em Jesus. Okay, so if you look, Revelation 12, we overcome. Então, se você olhar para Apocalipse 12, nós vencemos. Revelation 13, Satan overcomes us. Então, em Apocalipse 13, Satanás nos vence. Revelation 14, we endure through the cross. Então, em Apocalipse 14, nós conseguimos perseverar por meio da cruz. There's no escape there. Não tem nenhuma escapatória ali. Jesus is literally saying this. Jesus está falando isso literalmente. They will hate you. Eles vão odiar você. You will experience tribulation. Você vai experimentar a tribulação. Eschatology must have the cross in the center of it. Então, a escatologia precisa ter a cruz no centro. The one who endures to the end will be saved, Aquele que perseverar até o fim será salvo, not the one who escapes at the beginning. não aquele que escapa no início. Okay, so verse 14. Então, versículo 14. Again, we're on social pressures. Então, a gente está naquela parte da pressão social. The gospel of the kingdom will be proclaimed to all nations Então, o evangelho do reino vai ser proclamado a todas as nações. as a testimony. Como um testemunho. A testimony of what? Testemunho do quê? Of Jesus, De Jesus. which is what? Que é o quê? The spirit of prophecy. O espírito de profecia. The missional generation at the end of the age will operate in the spirit of prophecy. Então, a geração, o movimento missional do fim da era Like vai we- operar no espírito da profecia, Like we have never seen before. como nós nunca vimos antes. Okay, here this is our endurance. Então, isso é a nossa perseverança. Okay. Satan overcomes us. Então, Satanás vem e nos vence, Now we're overcoming. mas aí nós perseveramos e Okay, vencemos. here's how we do it. We preach the gospel of the kingdom Então, aqui é a estratégia de como nós fazemos. Nós pregamos o evangelho do reino. and we proclaim it to the nations. E nós proclamamos as nações. And then the end will come. E então virá o fim. Okay, circle the word end Então, você pode aí sublinhar e circular a palavra fim in verse 14 no versículo 14. and circle the word end in verse 3. E você pode marcar a palavra fim no versículo 3. He answers the question. Ele responde a Okay, pergunta right there. ali mesmo. The first sign of the end O primeiro sinal do fim is the gospel going forward to every nation, tribe, and tongue. é o evangelho avançando para toda a nação, tribo e língua. Then the end will come. Então virá o fim. You have to look at verse 14. Você precisa olhar para o versículo 14. It's really awesome. É muito legal. But you have to realize verse 9. Mas você precisa perceber o versículo 9. Every nation will hate you. Todas as nações vão te odiar. Okay. Vão te odiar. There will be the martyr witness. Vai haver um testemunho de martírio. Revelation 7, 9 Então- through 14. Apocalipse 7, do 9 ao 14. As the church gives a martyr witness, Como a igreja dá um testemunho de martírio, which includes every tribe and nation and language,
inclui toda a tribo e toda a nação. The amount of conversion that's taking place, A quantidade de conversões que vai acontecer it's so deep into every nation and tribe é tão profunda em cada nação e tribo that it's producing a martyr witness. que vai acabar produzindo um testemunho de martírio. Why? Because the nations hate us at this point, Por que acontece isso? Porque as nações nos odeiam nesse momento, but the gospel is going forward with power. mas o evangelho está avançando com poder. There will be a martyr witness from every nation, every tribe, and every tongue. Vai haver um testemunho de mártires em toda nação e toda tribo e toda língua. The end time church is a martyr church. A igreja do fim dos tempos é uma igreja mártir. And it's happening right now. Então, isso está acontecendo agora, We kind of ignore it. a gente só meio que ignora. And we need to remember Hebrews 13:3. E a gente precisa lembrar de Hebreus 13:3. Remember those who are in prison. Lembrem-se daqueles que estão em prisões. The question in the midst of all the options we have A pergunta que devemos fazer no meio de todas as opções que temos will be, vai ser: are you able to love as deeply as the martyrs do right now? você tem a capacidade de amar tão profundamente quanto os mártires amam agora? With all the options that we have, Com todas as opções que nós temos, are you going to love with such depth as someone who's being persecuted in a prison right now? você vai conseguir amar com tanta profundidade quanto aqueles que estão sendo Okay. perseguidos e presos agora? When Jesus is all you have in prison, Quando Jesus é tudo aquilo que você tem na your prisão, love is different. o seu amor é diferente. When you are in the midst of many options Quando você está no meio de muitas opções and prosperity, e prosperidade, you usually don't love as much. você geralmente não ama tanto. We need to pray for a martyr witness in the midst of our prosperity. A gente precisa orar por um testemunho de mártires no meio da nossa prosperidade. Martírio Spirit is a mode of living. Então, o espírito mártir é um estilo de vida. It is not a mode of dying. Não é um estilo de morte. Okay? And we need to have that spirit right now. E a gente precisa ter esse espírito agora mesmo. Okay? And it's not that we just die, go out and get killed. Não é simplesmente ir para algum lugar e ser morto. It's that we understand the generation and the season. É que nós entendemos a geração Okay. e a época que vivemos. Okay, so here's the third part. Então agora a terceira Okay, parte. so birth pains, Então, dores de parto, social pressures. pressões sociais. Now third part, E agora a terceira parte, great tribulation. grande tribulação. Okay, here we go. Aqui nós vamos. And in the great tribulation, E na grande tribulação, we have three parts within that. nós temos dentro dela 3 partes também. Okay, so birth pains are going to intensify Então as dores de parto vão se intensificar because of the social pressures that are breaking out, por causa das pressões sociais que estão which will result acontecendo, in a gospel victory in the nations, que vai resultar numa vitória do evangelho nas nações. and it will be in the context of the greatest conflict on the earth. E vai ser num contexto de um maior conflito na terra. Still just the beginning. Ainda só o início. Okay? Verse 15. Então, versículo 15. This is the beginning Esse é o início of the great tribulation. da grande tribulação. Let's read verse 15. Versículo 15 15 and 16. e 16. Quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Okay. Let the reader understand. Então, aquele que lê entenda. Okay. The purpose of why Jesus is saying this O propósito de Jesus dizer isso is simply so you understand. é simplesmente para que você entenda. And he's saying it in such a way that you can understand it. E ele está falando de uma forma que você pode entender. Because he's just saying it like it is. Porque ele está falando assim como é. Okay, no interpretation needed. Sem nenhum tipo de interpretação necessária. When you see the abomination of desolation spoken of by the prophet Daniel, Quando você vê a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel, okay, where would we see that at? onde que nós veríamos isso? Is it in California? É na Califórnia? Canada? Canadá? Is it in Chile? É no Chile? Is it in India? É na Índia? No, where is the abomination of desolation at? Não. Onde que é a abominação da desolação? The holy place. No lugar santo. Where's that? Onde é isso? Jerusalem. Jerusalém. Okay.
So we know when we see a great abomination in Jerusalem Então a gente sabe que quando a gente vê uma grande abominação em That- Jerusalém, that desolates everything, que deixe tudo desolado, this is the beginning of the tribulation. isso daí é o início Okay. da tribulação. That's the first part of part 3. Essa é a primeira parte da parte 3. Okay, so in verse 15 or verse 16, I think. Então no versículo 15 ou 16, It's verse 15. versículo 15, Circle the word when. vocês podem circular a palavra quando. When you see this. Quando vocês virem isso. Okay, he connects this back to verse 3. Ele faz uma conexão com o versículo 3. Jesus, when? When will this be? Jesus, quando? Quando que vai acontecer isso? When will be the sign of the end of the age? Quando que vai ser o sinal do fim da era? When you see the abomination of desolation. Quando você vir Okay. a abominação da desolação. All right? He's answering their question. Está respondendo a pergunta. The gospel will be preached in all nations. O evangelho vai ser pregado em todas as nações. And when you see the abomination of desolation, E quando você vir a abominação da desolação, it is abomination então é uma abominação that causes great desolation. que causa grande desolação. Okay, when you see this, that's spoken of by Daniel, Quando você vir isso que foi falado por Daniel, which is Daniel 8, 13 through 14, que é Daniel 8, do 13 ao 13 e 14, Daniel 9, 26 through 27, Daniel 9, do 26 ao 27, Daniel 11, 31, Daniel 11, 31 Daniel 12, 11. e Daniel 12, 11. This is he's just responding to what Daniel spoke of. Ele está apenas respondendo aquilo que Daniel falou. Because what? The abomination of desolation spoken of by Daniel. Porque a abominação da desolação que foi falada por Daniel. Okay, where? In the holy place. Onde? No lugar santo. Which caused the disciples to ask the question in the beginning. Que faz com que os discípulos façam a pergunta no início. Okay, it's the reason Jesus is explaining this. É a razão pelo que Jesus está explicando isso. Because Jesus said, one stone won't be left on top of another. Porque Jesus falou, nenhuma pedra vai ser deixada sobre pedra. The disciples said, oh, destruction of Jerusalem. E os discípulos pensaram, destruição de Jerusalém. Uh-oh, Daniel. Aí eles pensaram, não, Daniel, Okay, end times. são o fim dos tempos. And Jesus answers it. E aí Jesus responde Okay, isso. so it's very simple. Então é It's bem just- simples. he's just answering questions. Ele está simplesmente respondendo as perguntas. They describe this abomination that takes place in the end. Eles descrevem essa abominação que acontece Daniel no fim. 12:11 Daniel 12, 11 says, from the time of the abomination of desolation diz que do tempo da abominação da desolação to the resurrection of the dead, até a ressurreição dos mortos, there are a certain amount of days. existe uma certa quantidade de dias. Okay, so the disciples are hearing this, Então os discípulos estão ouvindo isso. and Jesus says, okay, this is the beginning. Então Jesus disse, isso daí é o início. When the abomination of desolation happens, Quando a abominação da desolação acontecer, there's 1,200 days left. tem 1200? 1,290. 1290 dias. Okay? Obrigado. Okay, so there's this many days left. Então tem esse tanto de dias. Automatic thoughts to these guys. São pensamentos automáticos para os discípulos. Okay, so that's going to happen. Okay, I see. Então, entendi. Agora é isso Okay. que vai acontecer. I understand this now. Agora eu entendo isso. And as soon as the abomination of desolation happens, E assim que a abominação da desolação acontece, you can forget about everything you're doing. você pode esquecer Okay. a respeito de tudo que você está fazendo. Forget your job. Esquece seu emprego, Okay? Forget eating and drinking and being merry. pode esquecer Okay. de comer e beber e ser casado. Okay? You're going to do those things Você vai fazer essas coisas up until this point. até esse momento. Okay, at this point, forget about it. A partir desse momento, esquece isso aí. Here's the end. Aí, All right? eis aí o fim. We're approaching A this. gente está se aproximando disso. Okay, when we see this happen, Então, quando a gente vê isso acontecendo, we know the end is near. a gente sabe que o fim está próximo. This was the threshold of eternity, Então, isso daí Okay. the doorway. é como se fosse a porta de entrada para a eternidade. This will be the greatest and most terrible day Esse vai ser o dia maior e mais grandioso e mais terrível, ever known in history. conhecido em toda a história. And the church, E a igreja okay, is going to be in the very middle of this conflict, vai estar bem no meio desse conflito and we will be providing leadership to the nations of the earth. e a gente vai prover Okay. liderança para as nações da terra. Verse 16.
Versículo 16. Then let those who are in Judea flee to the mountain. Então aqueles que estiverem na Judéia fujam para as montanhas. Verse 17. Versículo 17. Let the one who is in the housetops not go down and take what is in his house. Aquele que está no terraço não desça para pegar suas coisas. Let the one who is in the field not turn back and take his cloak. E aquele que está no campo não volte para pegar suas roupas. Now we are talking about a geopolitical conflict Então a gente está falando de um conflito geopolítico that has its inception in Jerusalem, que tem o seu ponto Ok. principal em Jerusalém. the holy place, Judea. Então no lugar sagrado, na Judéia. Verse 7, Versículo 7, that says that. ele diz isso. Okay, when this begins, Quando isso começar, don't take your possessions. não pegue aquilo que é seu. Okay, so there's going to be an exile out of Israel. Então vai haver um exílio fora de Israel. Why? Por quê? Great abomination has taken place. Porque uma grande abominação está acontecendo, That's going to cause a great conflict, que vai causar um grande conflito. where it's going to be time for all the Jews that are in Jerusalem, Vai ser um tempo em que todos os judeus que estão em Jerusalém, which they will all be there. que todos eles vão estar lá, And this is the point where Satan tries to kill all of them. e esse é o momento em que Satanás tenta matar todos eles. The Antichrist is going to draw them to Jerusalem. O anticristo vai trazer eles para Jerusalém, At this point, it's for the purpose of killing all the Jews. e nesse momento vai ser com o único propósito de matar todos os judeus. But the Jews at this point are going to say, "Blessed is he who comes in the name of the Lord." Mas os judeus nesse momento vão começar a dizer: bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Now they understand the prophecy of Daniel. E agora eles entendem Ok. a profecia de Daniel. When they understand the prophecy of Daniel Quando eles entenderem a profecia de Daniel and the abomination of desolation, e a abominação da desolação, they are going to leave. eles vão embora dali. Because they're going to understand what Jesus is speaking here Porque eles vão entender o que Jesus está falando aqui. is in continuity with Daniel. E eles vão saber que é uma continuidade de Daniel. It's completely clear to them. Vai ser They completamente know claro para this. eles. Eles sabem disso. Okay? So you can see these things, this is going to be common knowledge. The church will be aware. Então essas coisas vão ser um conhecimento comum. A igreja vai estar ciente disso. And if you stay, E se você permanecer, survival will be difficult. a sobrevivência vai ser difícil. Okay, verse 19. Versículo 19. And alas, E versículo 19 e just read verse 19. ok. Yeah. Ai daquelas que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. What is he saying there? O que ele está dizendo aí? He says it's going to be hard to breastfeed a child while you're running out of Jerusalem. Ele está dizendo, vai ser difícil dar de mamar para uma criança enquanto você está correndo para fora de Jerusalém. It's going to be difficult to take care of your family. Vai ser difícil tomar conta da sua família. It's going to be difficult to take care of the ones you love. Vai ser difícil tomar conta daqueles que você Okay? ama. We have to understand the season. A gente precisa entender a estação. And those who don't understand, E aqueles que não entenderem, it'll be difficult for them to get out. vai ser difícil para eles conseguirem fugir. It'll be hard for you to do. Vai ser difícil fazer isso daí. Okay? That's why salvation's now. We need to get people saved now. Porque por isso que a gente precisa que as pessoas sejam salvas agora. Verse 20. Versículo 20. Pray that your flight may not be in winter or on the Sabbath. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno nem no sábado. Why? The exile will be a voluntary exile. Por quê? Porque o exílio vai ser um exílio voluntário. The question is not will there be a voluntary exile, A pergunta não é se vai haver um exílio voluntário, but will you be aware of it time to leave? mas será que você vai estar ciente do tempo que é para sair? Will you be aware that it's time to leave this region? That's what Você- Jesus is saying. Você vai estar ciente de que é o tempo de sair dessa região, é isso que Jesus está dizendo. And you better pray it's not in winter. E é melhor que você ore para que não seja no inverno. Why? You're going to be running. Por quê? Porque você vai correr. Well, why are you running? Por que você está correndo? Great abomination just took place. Uma grande abominação acabou de acontecer. What does that mean? O que isso quer dizer? You can't even take your cloak with you.
Você não dá para levar a sua roupa com você. So you better hope this doesn't happen in winter. Então você tem que ter esperança que isso não aconteça no inverno. You better hope it doesn't happen on the Sabbath when you're not supposed to work. Você tem que esperar que não aconteça no sábado, Okay. quando você não deve trabalhar. You're going to have to break some rules Você vai ter que quebrar algumas regras if you want to survive this. se você quiser sobreviver a isso. Jesus is warning of this geopolitical conflict. Jesus está avisando a respeito desse conflito geopolítico. This abomination of desolation will capture the eye of the entire world. Então essa abominação desoladora vai capturar os olhares de todo mundo. It's Zechariah 12 and 14. Então Zacarias 12 e 14 Till all the nations will be involved with a massive assault on Jerusalem. diz que todas as nações vão estar envolvidas com um ataque massivo à cidade de Jerusalém. Okay, this will be the center of all things on the earth. Então isso daí vai ser o centro de todas as coisas na terra. Okay, so verse 20 Então, versículo 20 is the intensity of the beginning of the tribulation. é a intensidade do início da tribulação. So we had a great tribulation. Então a gente tem uma grande tribulação. We just had the beginning of it. A gente acabou de ver o início dela. Now verse 20 is warning of the intensity of it. E aí no versículo 20 está falando sobre a intensidade dela. Pray your flight not be in winter. Ore para que a sua fuga não seja no inverno. Why? Por quê? Verse 21. Versículo 21. Let's read verse 21. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido, nem haverá jamais. Because of this great tribulation, Por causa dessa grande tribulação. it'll be like nothing the world has ever seen. Vai ser algo que o mundo nunca viu antes. Okay, so how are we going to be aware of this? Então, como que a gente vai estar ciente disso? Okay, there's going to be a great abomination of desolation in Jerusalem, Vai ter uma grande abominação desoladora em Jerusalém. and you will not be able to compare it with anything in history. Você não vai conseguir comparar isso com nada na história. That's how you're going to know. É assim que você vai Okay, saber. very simple. Muito simples. Okay, great abomination of desolation. Então, ó, grande abominação da desolação. I've never seen anything like this. Nossa, eu nunca vi nada igual a isso. Great tribulation. É a grande tribulação. Okay, that's how it's going to work. É assim que vai funcionar. And it's very simple. É muito simples. So in verse 21, Então, no versículo 21, circle the word then. então você pode circular a palavra então. In those days, Naqueles dias, these words will bind everything together. essas palavras vão conseguir juntar tudo Ok. isso. Then, in that day, Então, naquele dia, binds all of this together. isso daí junta tudo que está sendo falado. So every time you hear that, Então, toda vez que você ouve isso, it's bringing this whole thing together. está trazendo isso tudo para ser junto. This trouble will transcend all events in history. Essa tribulação ela vai transcender todos os eventos na história. Okay? We are nations people, Nós somos pessoas de nações, but we are Israel people. mas nós somos também de Israel. Remember, Paul said, Então Paulo disse, what did he say? I am an apostle to the Gentiles, ele disse, eu sou um apóstolo aos gentios, but I'm only in chains for Israel. mas eu estou em correntes por Okay. causa de Israel. What are the Gentiles? E o que são os gentios? They're the nations. São as nações. Okay, we're a missional movement to the nations. Então nós somos um movimento missional para as nações. For what? Para quê? The purpose of Israel. Para o propósito de Israel. Why? Por quê? Because there's a great abomination taking Porque place tem in Israel. uma grande abominação acontecendo em Israel. And this is producing a great tribulation E isso está produzindo uma grande tribulação. because of great social pressures. Por causa de grandes pressões sociais. Why? Because the gospel's going forward with E power. por quê? Porque o evangelho está avançando com poder. What's causing that? E o que está causando isso? Birth pains. As dores de parto. What is that? O que é isso? The beginning. O início. Okay? After those birth pains, it's the beginning. Depois dessas dores de parto é o Okay? início. That's why all this is happening. É por isso que tudo isso está acontecendo. We cannot separate any of the issues. A gente não pode separar nenhuma dessas questões. Okay. So, Paul says if you want Israel, Então Paulo disse, se você quer Israel, go to the nations. vá até as nações. All right? Because it's all about Israel no matter what. Porque tudo tem a ver com Israel, não importa o que.
If you want the nations, Se você quer as nações, stand with Israel. então permaneça com Israel. What's happening in America right now? O que está acontecendo na América agora mesmo? The division of are we with Israel or are we not is taking place. A divisão entre aqueles que estão e aqueles que não estão com Israel. And it's already decided. E já está decidido. We are not with Israel anymore. Nós não estamos mais com Israel. Don't be deceived. Não seja enganado. America is not with Israel. A América não está com Israel. Well, what's going to come with not being with E Israel? o que vai acontecer por não estar com Israel? Judgment. Julgamento, juízo. Unless what? A não ser que America begins a great missions movement that goes to the nations of the earth a América comece um grande movimento de missões que On- vá até as nações da terra on behalf of Israel. em nome de Israel. And unless the church stands up in America, E a não ser que a igreja se levante na América, a great judgment will come. um grande juízo virá. Do not be deceived by prosperity. Não seja enganado pela prosperidade, Because prosperity is the biggest lie at the end of the age. porque a prosperidade é a maior das mentiras no fim da era. These are the birth pains. Essas são as dores de parto. We're experiencing them right now. Nós estamos as experimentando agora. Verse 22. Versículo 22. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Okay, we have events that are so intense. Então nós temos eventos que são tão intensos. Okay? They're so intense that people want to die. Eles são tão intensos que as pessoas querem morrer, And they're going to try and find death, but they won't. mas eles vão tentar encontrar a morte e não vão conseguir. This conflict is going to be so intense Esse conflito vai ser tão intenso that people will just want to die. que as pessoas vão simplesmente querer morrer. And Jesus won't let them. E Jesus não vai deixar. Why? Por quê? For the sake of the elect, Por causa dos eleitos. those days will be cut short. Aqueles dias vão ser abreviados. The only reason people will get through those days A única razão pela qual as pessoas vão conseguir passar por aqueles dias is because of the church preaching the gospel of the kingdom. é por causa da igreja pregando o evangelho do reino. And this is where we begin to provide leadership to the nations of the earth. E é nesse momento que a gente começa a providenciar liderança para as nações da terra. And because of that, the days will be cut short. E por causa disso, esses dias vão ser abreviados. Okay? This is Revelation 6, 15 through 17. Então isso aí é Apocalipse 6, do 15 até o 17. And you can look at that later and you'll see just that continuity right Você there. pode olhar para isso depois e ver essa continuidade. Your children may live in this moment in history Talvez os seus filhos vão viver nesse momento da história, where all will seek death out of fear of judgments. onde todos aqueles que procuram a morte, This todos is- aqueles vão procurar a morte por causa do medo do julgamento. This is in the Bible. Isso está na Bíblia. This is real. Isso é real. Our grandchildren Os nossos netos and their children e os seus filhos, could possibly experience this in their day. pode ser que eles experimentem isso nos seus dias. And they will seek death and not find it. E eles vão procurar a morte e não vão encontrar. Unless we train the generation right now E a não ser que nós treinemos a geração agora with a biblical eschatology com uma escatologia bíblica of the gospel of the kingdom do evangelho do reino and send them to the nations of the earth e enviá-los para as nações da terra to be in chains for Israel, para estar em correntes por Israel. they will die. Eles vão morrer. It is not about us. Não tem a ver conosco. We're so self-centered when we come to our eschatology. A gente é tão autocentrado quando fala de We escatologia. never think about who it really affects. A gente nunca pensa a respeito de quem isso vai afetar. And I tell people this all the time. Então eu falo isso todo o tempo para as pessoas. I don't do things for me. Eu não faço as coisas por mim. What I'm doing right now O que eu estou fazendo agora is on behalf of my grandchildren. tem a ver com em favor dos meus netos. I don't even have children yet. Eu nem tenho filhos ainda. But everything I'm doing, it's on behalf of my grandchildren. Mas tudo aquilo que eu estou fazendo é em favor dos meus netos. We have such an inability to think long term. A gente tem uma inabilidade de pensar a longo prazo. The very reason there is a gospel of kingdom now Então, a razão pela qual existe o evangelho do reino agora
that is rooted in deception que na verdade está enraizado no engano, is because people do not have the ability to think long term. é porque as pessoas não têm a habilidade de pensar a longo prazo. And you will not have a choice in this day. E você não vai ter escolha nesse dia. Because even when this begins, Porque mesmo quando isso começar, you've got 1,290 days left. você tem 1.290 dias ainda pela frente. Do you have biblical faith to endure that long in the greatest tribulation? Você tem fé bíblica suficiente para suportar esse tempo na grande tribulação? Do you have biblical faith to endure that for one day? Você tem fé bíblica para suportar isso por um dia? And that's the question Jesus is asking here. Essa é a pergunta que Jesus está fazendo aqui. Verse 23 through Versículo 28. 23 até o 28. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vede que vou tenho predito, porquanto se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais, ou ele no interior da casa, não acrediteis, porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, há de ser a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Sounds like we read that in Isaiah 2 yesterday. Então, parece que a gente leu isso em Isaías 2 ontem. Right? The lightning flashing. Então, esse relâmpago It's going to be that quick. vai ser muito rápido. Okay, this is the third part of the third part. Então, essa é a terceira parte da terceira parte. The beginning of the tribulation O início da tribulação is the abomination of desolation. é a abominação da desolação. And this is very intense. E isso é muito intenso. This binds it all together. Isso daí traz unidade para tudo. After the tribulation, Depois da tribulação, which follows the birth pains, que são seguidas que vem logo após as dores de parto and follows social pressures, e depois da pressão social, which begins a conflict in Jerusalem, que começa um conflito em Jerusalém, which sets forth the motion of the great abomination of desolation, or the tribulation, que na verdade dá o princípio para o início da grande tribulação. of those days Nesses dias, that sets in motion the great abomination of desolation, nesses dias em que a grande abominação da desolação faz com que isso aconteça, after that, the tribulation of those days, depois da Okay. tribulação desses after dias, all those things happen, todas essas coisas aconteceram depois delas. the sun will be darkened Depois disso, o sol vai escurecer and the moon will not give light. e a lua não dará sua luz. Okay? Be very aware of that cosmic disturbance. Fique bem ciente desse distúrbio cósmico. Okay. Let's read verse 29. Então, vamos ler o versículo 29. And this puts this all in perspective. E isso daqui vai dar uma visão geral sobre tudo. 29 to 31. Do 29 até o 31. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, e as estrelas cairão do firmamento, e os poderes dos céus serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Okay. Here's the four events Então, eis aqui os quatro eventos after the abomination of desolation depois da abominação da desolação that you need to be aware of. que você precisa estar ciente. Number 1, Número 1. this is after the abomination of desolation. Então, isso é depois da abominação da desolação. Okay, after the abomination of desolation, Depois da abominação da desolação, great tribulation. a grande tribulação. Okay? After the tribulation, Depois da tribulação, number 2, número 2, cosmic disturbance. distúrbio cósmico. Stars will fall, As estrelas vão cair, sun and moon will not give light. o sol e a lua não vão dar luz. Okay, this sets in context Isso daí coloca em contexto the glory of God in the face of Christ, a glória de Deus na face de Cristo. the revealing of the Son of Man.
a revelação do Filho do Homem. what does that glory of God in the face of Christ do? O que essa glória de Deus na face de Cristo faz? Illuminates the New Jerusalem. Ela ilumina a Nova Jerusalém. Okay, part 3, verse 30. Então, parte 3, versículo 30. Then will appear in heaven the sign. Então vai aparecer no céu o sinal. He's now answering the final question the disciples had. Agora ele está respondendo a última pergunta que os discípulos tinham feito. The sign is Jesus. O sinal é Jesus. That's it. É isso. He is the sign, he is the wonder. Ele é o sinal, ele é a maravilha. Okay, what's going on? False Que tá- prophets. O que está acontecendo? Falsos profetas Doing what? fazendo o quê? Signs and wonders. Fazendo sinais e milagres. Well, how do we know they're false prophets? Então como que a gente vai saber que eles são They are falsos not profetas? coming on a cloud from heaven. Eles não estão vindo numa nuvem do céu. They do not have the glory of God in the face of Christ within them. Eles não têm a glória de Deus na face de Cristo Okay. junto com eles. He alone, Somente Ele, in his identity, na sua identidade, is the sign and the wonder we are looking for. é o sinal e a maravilha que nós estamos procurando. Then it's over. Então, acabou. It's all over. Está tudo acabado. The second coming is here. É a segunda vinda. He will be the light Ele vai ser a luz that shows the glory of God in the face of Christ, que mostra a glória de Deus na face de Cristo, that embarrasses the sun and moon que deixa o sol e a lua envergonhados and illuminates the New e Jerusalem. ilumina a Nova Jerusalém. This is it. É isso. That's the third event. Esse é o terceiro evento. And then, E então, verse 31. versículo 31. Okay, remember, what has happened with Jesus up to this point? Então lembra, o que aconteceu com Jesus até esse momento? Since his ascension Desde a sua ascensão unto this point, até esse momento, he is silent, ele está em silêncio, right? We certo? talked about that last night. A He's gente been falou disso silent. ontem, ele está em silêncio. Okay, what happens? O que acontece? Verse 31. Versículo The 31. fourth event O quarto evento that is going to transform the nations que vai transformar as nações and bring to reality Isaiah 2, e trazer Isaías 2 à where realidade, he silences the earth. onde ele deixa a terra em silêncio. He will send out his angels and they will gather the elect. Ele vai enviar os seus anjos e eles vão juntar os eleitos. How were the angels sent out? Como que os anjos são enviados? A trumpet is blown Uma trombeta é tocada. and a mighty man of war E um homem forte de guerra is revealed é revelado because he makes a war cry. porque ele faz um grito de guerra. That Isso consummates consuma a rapture, o arrebatamento. which is what? Que é o quê? The angels gathering the saints Os anjos juntando os santos to receive their resurrected bodies para receber o corpo ressurreto. for what? What's happening? O que está acontecendo? We're not raptured into the heavens to escape the earth. Nós não somos arrebatados para o céu para escapar da terra. We're raptured with him in the sky. Nós somos arrebatados para encontrar com ele no céu, In the very atmosphere that we can see when we walk outside right na now. atmosfera que nós podemos ver quando a gente anda na rua. And he is on a cloud. E ele está numa nuvem. We're with him Nós together. estamos com ele juntos. We receive our resurrected bodies. A gente recebeu um corpo And ressurreto we make war on the earth. e nós fazemos guerra na terra. There is no escaping it. Não tem nenhuma forma de fugir. This is the endurance of the saints. Isso é a perseverança dos santos. And it is very clear we do this with him. E é muito claro que nós fazemos isso com ele. Beloved, we don't run from this. Amado, nós não vamos fugir disso. 1 Corinthians 15, 1 Coríntios 15, verse 52 tells us, versículo 52 nos diz. it says, in one moment, E diz que em um momento, em um piscar de olhos, the twinkling of an eye, piscar de olhos, at the last trumpet. ao som da última trombeta. Okay, there's these verses Tem esses versículos that people use que as pessoas usam to try and
bring an escape theory for the rapture. para tentar trazer uma teoria escapista do arrebatamento. Here's the first one. O primeiro, 1 Corinthians 15. 1 Coríntios 15. In a moment Em um momento, where we meet him, quando nós encontrarmos com ele, when? quando? At the last trumpet. Na última trombeta. When's the last trumpet? Quando é a última trombeta? After the abomination of desolation. Depois da abominação de It's desolação. after the birth pains and social pressures. Depois das dores de parto, das pressões It's sociais. after the tribulation. Depois da tribulação. The last. A última It has a finality of endurance to the end. tem uma finalidade de perseverança até o fim. 1 Corinthians 15 doesn't work for that theory. Então, 1 Coríntios 15 não funciona para essa teoria. How about 2 Thessalonians 2? Que tal 2 Tessalonicenses 2? Let's take a look at that. Vamos dar uma olhada nisso. Verses 1 through 3. Do versículos 1 ao 3. Okay. Context. Contexto. Coming of the Lord Jesus. A vinda do Senhor Jesus. That's what Paul's saying. É isso que Paulo está dizendo. And he says, and gathering together to him, E ele diz que ao serem unidos a ele, all the brothers and sisters. todos os irmãos e irmãs. And he says what in verse 3? E ele diz o que no versículo 3? Let no one deceive you in any way. Não deixe que ninguém os engane de qualquer forma. What did Jesus say at the beginning of Matthew 24? O que Jesus falou no início de Mateus 24? As he tells us what's going to happen. Quando ele nos diz aquilo que vai acontecer. Don't be deceived. Não seja enganado. For that day will not come, Porque aquele dia não virá, okay, unless the rebellion comes first. a não ser que a rebelião aconteça primeiro. Well, what's the rebellion? O que é essa rebelião? It's the social pressures É a pressão social, that are from the gospel of the kingdom going forward. que tem a ver com o evangelho do reino avançando, That are the birth pains. que tem a ver com as dores de And parto then the abomination of e a desolation. abominação da desolação. And then there's the E tribulation. então a tribulação. Okay, unless this comes first, A não ser que isso aconteça and the man of lawlessness is revealed, e o homem de iniquidade seja revelado, who is the son of destruction. que é o filho da destruição, Okay, unless these things happen, a não ser que essas coisas aconteçam, okay, we do not meet him. nós não vamos encontrar com ele. Well, that doesn't really work Então esse versículo também não for funciona an escape theory. para uma teoria escapista. How about 1 Thessalonians 4, Que tal 1 Tessalonicenses 4, verses 13 through 17? dos versículos 13 ao 17? Yeah, read 13 through 17. Então, 1 Tessalonicenses 4, do versículo 13 ao 17. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para que não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo dará a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com ele entre as nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Paul quotes Matthew 24. Então, Paulo cita Mateus 24. He uses the exact language. Ele usa a linguagem exata. Jesus descending from heaven Jesus descendo do céu. with what? Com o quê? A cry. Um grito. Okay, he's been silent. Ele esteve em silêncio. Again, now he's making a cry Agora ele está gritando with the voice of an angel, com a voz de um anjo with the sound of a trumpet e o of som God. da trombeta de Deus. Okay, and the dead in Christ will rise first. E os mortos em Cristo vão ressuscitar primeiro. Okay, then those who are alive and who are left Então, aqueles que estiverem vivos e que estão ali will be caught up together in the cloud to meet the Lord. vão ser reunidos nas nuvens e encontrar com o Senhor. And so we will always be with the Lord. E então nós estaremos com Ele para sempre. Where?
Onde? Jerusalem. Jerusalém. Why? Por quê? The tabernacle of God is with men. Porque o tabernáculo de Deus está com os homens. The tabernacle of men is not with God. Não é o tabernáculo dos homens que vai estar com Deus. The tabernacle of God is with men. O tabernáculo de Deus que vai vir estar com It's os homens. brought down É trazido para baixo when he makes the war cry. quando ele dá aquele grito. When does he make the war cry? Quando que ele dá esse grito de guerra? After the birth pains Depois das dores de parto. and the gospel being proclaimed to all nations, E do evangelho ser proclamado em todas which as creates nações. social Que pressures cria uma pressão social. that induce a great abomination of desolation, Então, uma grande abominação da desolação. that trigger the great tribulation, Que é o gatilho para a grande that tribulação. ushers in the second coming of Jesus Christ. Que apressa a segunda vinda de Jesus Cristo. All of that has finality to it Tudo isso tem uma finalidade. and completely involves us E isso nos envolve completamente. and has no reference to escape at all. E não tem nenhuma referência a escapar de alguma At the forma. last trumpet, you will see him and receive your resurrected body. E na última trombeta você vai vê-lo e receber um corpo ressurreto. There are only three parts: Apenas existem 3 partes. birth pains, Dores de parto, social pressures, pressão social, great tribulation, grande tribulação. and then the end comes and we meet Jesus. E o fim vem e nós encontramos com I mean, it's Jesus. very clear. É muito claro. That's simply Matthew 24, verses 4 through 31. Então, simplesmente, Mateus 24, do versículo 4 até o 31. Jesus gave us two signs. Jesus nos deu 2 sinais. Well, he gave us three. Na verdade, 3. The obvious one is him. O sinal óbvio é ele. But the first sign is the gospel of the kingdom being proclaimed. Mas o primeiro sinal é o evangelho do reino sendo proclamado. Then the end will come. Então virá o fim. Okay? What does that do? O que isso faz? It causes a geopolitical conflict that erupts in Jerusalem. Que isso daí causa um conflito geopolítico que acaba tendo o seu fim em Jerusalém. Jewish presence, Então, Jewish presence a presença judaica ali, on Jewish soil no solo dos judeus, brings a Jewish conflict. traz um conflito Okay. dos judeus. I'm in chains for Israel. Eu estou em correntes Okay. por Israel. Well, what was Paul doing while he was in his chains? E o que Paulo estava fazendo enquanto ele estava acorrentado? He was a missionary. Ele era um missionário. To what? Para quem? The nations. Para as nações. Proclaiming what? Proclamando o The quê? gospel of the kingdom. O evangelho do reino. Okay? So there's the two signs: gospel of the kingdom, Então tem esses 2 sinais, evangelho do reino, conflict in Jerusalem. Those are the conflito em signs. Jerusalém, são os 2 sinais. Third sign: Terceiro sinal, Jesus. Jesus. For 2,000 years, Por 2000 anos, the gospel of the kingdom o evangelho do reino has been working through people groups. tem trabalhado em grupos de pessoas. It still is. Ainda está. There are 6,000 people groups Existem 6.000 povos who are still considered unreached people. que ainda são considerados povos não alcançados. What does that mean? O que isso quer dizer? Less than 1% of that people group have a Bible or a church in their region. Que menos de 1% daquele povo tem Bíblia e uma igreja em sua região. Or have ever heard the gospel at all. Ou ouviu o evangelho de alguma forma. Less than 1%. Menos de 1%. And there's 6,000 of those groups E tem 6.000 desses grupos. right now. Agora mesmo. Okay, there are 1,600 of them Existem 1.600 deles. have Christians near them. Tem cristãos próximos, And they don't have a church or a Bible translated. mas eles não têm uma igreja ou uma Bíblia traduzida para a sua língua. There is a biblical poverty on the earth right now. Existe uma pobreza bíblica na terra agora mesmo. The most impoverished people don't have a Bible in their language. Os povos mais pobres não têm uma Bíblia na sua língua. 1,600. 1.600. Beloved, our children could do this. Amados, os nossos filhos podem fazer isso. Our children could reach 1,600 people groups. Os nossos filhos poderiam alcançar 1.600 povos. This could happen. Isso pode acontecer. The gospel of the kingdom could be proclaimed. O evangelho do reino pode ser proclamado. This is a real reality that could be done in our generation. Isso é uma realidade que pode acontecer na nossa geração. Matthew 24:14 could be accomplished. Mateus 24:14 pode ser cumprido. Now there's a
a lot of other things that need to happen. Existem várias outras coisas que precisam acontecer, But we are in the beginning of these signs. mas nós estamos no início desses sinais. So how should we live? Então, como nós devemos viver? Verse 32, Versículo 32. 33, and 34 and 35. Versículo 32 de Mateus 24 até o versículo 35. Now Jesus gives the parable to this. Jesus dá uma parábola a respeito disso. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Okay, so he's giving a parable, Então ele está dando uma parábola, but a lot of this parts of this parable are prophetic. mas muitas partes dessa parábola Okay. são proféticas, They're literal. elas são literais. Okay, the turning of leaves. Então essas folhas da figueira, You don't see this a lot. você não In vê Brazil. isso muito, elas brotarem. In America, we see this all the time. Na América nós vemos isso o tempo todo. It's summer, No verão, everything's green, tudo é verde, it's beautiful, é lindo. and then around September, Aí mais ou menos ali em setembro, all of a sudden the leaves on the trees de repente as folhas das árvores start to turn bright, brilliant colors. começam a ficar em cores muito brilhantes. Oranges and reds. E laranja e vermelho. Well, as soon as that happens, Quando isso acontece, I know eu sei the season is changing. que a estação está mudando. It's very obvious. É muito óbvio. Okay, I know that the season is changing. Eu sei que a estação está mudando. Verse 32 Versículo 32. is the birth pains and social pressures and great tribulation. São essas pressões, dores de parto e pressões sociais e a grande tribulação. And he's saying you need to be aware of these seasons. E ele diz, você precisa estar ciente dessas estações. Because he's talking about everything he just preached. Porque ele está falando a respeito de tudo aquilo que ele acabou de pregar. He says this from the Mount of Olives, Ele fala disso no Monte das Oliveiras. which in Zechariah 14 is clear Que em Zacarias 14 é claro that the foliage, the whole ground of Israel is going to change. que todo o terreno de Israel, toda a geografia do lugar vai mudar. Mountains are going to move. As montanhas vão se mover. Acts 2. Atos 2. And Zechariah 14 is on the Mount of Olives. Zacarias 14 tem a ver com o Monte das Oliveiras. And then Acts 2, Em Atos 2, he's on the Mount of Olives. ele está no Monte das Oliveiras And the angel says to the disciples, e o anjo diz para os discípulos, the same way he left, da mesma forma que ele subiu, he's coming back. ele vai voltar. Okay? Where? Onde? The Mount of Olives. No Monte das Oliveiras. Right where he was when he told the story at the beginning. Ali no mesmo lugar onde ele estava quando contou a história. Right where he was taken up. Ali no lugar onde ele He's subiu. going to come back to it. Ele vai voltar naquele lugar. And Zechariah 14 is E going to take Zacarias place. 14 vai acontecer. The season is going to dramatically change. Então a estação vai mudar de maneira dramática. If you see these things and ignore them, Se você vê essas coisas e ignorar, Jesus is saying in this parable, Jesus está dizendo nessa parábola, if you see these things happen se você vê essas coisas acontecendo and you ignore everything I just said to e you, você ignorar tudo aquilo que eu acabei de falar, you are prophetically ignorant. você é profeticamente ignorante. He says you do not know the signs of the time. Está dizendo, você não conhece os sinais dos tempos. Okay? Wisdom is seeing the season changing Então, sabedoria tem a ver com ver a mudança na estação. and knowing what is going to happen next. E saber o que vai acontecer logo em seguida. And that is what he's saying. E é isso que ele está dizendo. Things are going to change, As coisas vão mudar, but have wisdom. mas tenha sabedoria. Have prophetic insights. Tenha um insight profético. And know that the season is changing. E saiba que a estação está mudando. And because of that, you know what's about to happen. E por causa disso você sabe o que está prestes a acontecer.
Okay, verse 34. Então, versículo 34. So if you see those things in your Se generation, você começar a ver essas coisas na sua geração, if you are seeing the beginnings of these things in your generation, se você começar a ver o início dessas coisas na sua geração, the end is near. o fim está próximo. That's what he's saying. É o que ele está dizendo. Listen, the wrath of God has been satisfied, Então, a ira de Deus foi satisfeita, but the wrath of Satan has not. mas a ira de Satanás ainda não. Okay? To live is Christ, Viver é Cristo, but to die is gain. mas morrer é lucro. Do we have a paradigm of death that leads to life? Será que a gente tem um paradigma de morte que leva à vida? Did Noah's generation know that the flood was coming? A geração de Noé sabia que o dilúvio estava chegando? Yes, Sim. they knew the flood was coming. Eles sabiam que o dilúvio estava chegando. They were told. Alguém contou para eles. They just didn't respond Mas eles simplesmente não responderam isso. because they did not listen. Porque eles não quiseram ouvir. If you are eating and drinking and getting married in the Great Tribulation, Se você está comendo, bebendo e se casando durante a tribulação, a grande tribulação, you are completely out of touch. você está completamente fora. You have no idea what's going on. Você não faz ideia do que está acontecendo. And you will have a very difficult time. E você vai passar por tempos muito difíceis. The question is, will you respond? A questão é, você vai corresponder a isso? Not then, Não na hora. will you respond today? Você vai corresponder hoje. Noah looked stupid until it started raining. Noé parecia burro até que começou a chover. So it will be for us. Assim também vai ser para nós. Statistically, Nas estatísticas, the poorest nations give the most to missions. as nações mais pobres são as que mais doam para missões. What I want to ask you is, O que eu quero perguntar para vocês é: do we have a paradigm that leads to death? nós temos um paradigma que leva até a morte And all that we could gain in life, e tudo aquilo que nós podemos ganhar na vida and all that we can gain in death, e tudo que podemos ganhar com a morte, does it really matter? isso realmente importa? Do we have a paradigm of a death that leads to life, not a life that leads to death? Nós temos um paradigma em nós de morte que leva a vida e não de uma vida que leva à morte. Are you prepared to give everything to see the gospel proclaimed in the nations of the earth? Você está preparado para entregar tudo para ver o evangelho sendo pregado nas nações da terra? And I want to tell you, E eu quero dizer para vocês, you don't have to be the richest nation to do this. você não precisa ser a nação mais rica para fazer isso. Statistically, Nas estatísticas, the poorest nations do the most missions. as nações mais pobres são as que mais fazem missões. As a missionary from America, Como missionário da América, I am praying for the poverty of America eu estou orando pela pobreza na América, so that I could truly be thrusted into the nations of the earth. para que eu realmente possa ser confiado às nações da I terra. want to ask you today, Eu quero perguntar para vocês hoje, it's rare to find a prosperous society é raro encontrar uma sociedade próspera that invests in global missions. que investe em missões globais. Not only that, Não apenas isso. it's more rare to find a prosperous society É mais raro encontrar uma sociedade próspera that invests in frontier missions. que investe em missões de fronteira, What are you considering wealth today? O que você está considerando como riqueza hoje? What is your hope with what you have? Qual que é a esperança que você tem em relação àquilo que você possui? Because Paul said, Porque Paulo disse, if all I have is Christ, se tudo que eu tiver for Cristo, then I'm fine. eu estou bem. Take all that I could gain in life, Pode tirar tudo que eu posso ganhar da vida. take all that I could lose in death, Pode pegar tudo que eu ia perder com and a if morte. you give me Christ, Mas se você me der Cristo, I am satisfied. eu estou satisfeito. I am filled. Eu estou completamente And I preenchido. am ready to do what He has called me to E eu do. estou preparado para fazer aquilo que Ele me chamou para fazer. To walk out the calling of God with an eschatological mindset Conseguir caminhar em cima do chamado de Deus com uma mentalidade escatológica is gonna require a mindset of death that leads to life. vai exigir de nós um tipo de mentalidade
de morte que leva à vida. Whether you die as a martyr or not, Seja você morrendo como mártir ou não, do you have the spirit of martyrdom in you? você tem o espírito de mártir dentro de você? Because it is the only thing Porque é a única coisa that is going to fulfill the prophecy, que vai cumprir a profecia, that's going to launch you into your true calling in que God, vai liberar você para o seu verdadeiro chamado em Deus and that is going to sustain you in the great tribulation. e que vai conseguir te sustentar na grande And tribulação. when you do that, E quando você fizer isso, you see him, você vai vê-lo. and you see him as he is. E você vai vê-lo como ele é. And everyone who hopes in that E todos aqueles que têm esperança nisso purifies himself as he is pure. se purificam assim como ele é puro. And if you look at the book of Revelation, E se você olhar para o livro de Apocalipse, what is one of the greatest conflicts? qual é um dos maiores conflitos? Sexual immorality. Imoralidade sexual. The revival at the end of the age O avivamento do fim da era is a martyrdom missionary movement é um movimento missionário de mártires that is driven by a purity revolution. que é dirigido, impulsionado por uma revolução de pureza. If we want what God wants, Se nós queremos aquilo que Deus quer, and what I talked about last night, e o que eu falei na noite passada, to really love His appearing, realmente amar a sua vinda, we don't need revival. nós não precisamos de avivamento. We need a purity revolution. Nós precisamos de uma revolução de pureza. Because that's what's going to consecrate you. Porque é isso que vai te consagrar. That's what's going to consecrate the generation at the end of the age É isso que vai consagrar a geração no fim dessa era. that proclaims the gospel of the kingdom. Que proclama o evangelho do reino. There is no such thing as a gospel of the kingdom without purity. Não existe algo como o evangelho do reino sem pureza. In a confrontation with immorality in the nations of the earth. E um confronto em relação à imoralidade nas nações da terra. Because in that kingdom, Porque nesse reino, everything is pure as He is pure. tudo é puro, assim como ele é puro. And He was sinless. E ele não tinha pecado. This is our hope. Essa é a nossa esperança. I don't call you to martyrdom, Eu não estou chamando vocês para o martírio, but I do ask the question when I preach, mas eu sempre faço essa pergunta quando eu prego, especially on missions. principalmente quando falo sobre missões. Are there Revelation 6 saints in this room? Existem santos de Apocalipse 6 nessa sala? Is there one Revelation saint in this room? Será que tem um santo de Apocalipse 6 nessa sala? Are there maybe two Ou talvez dois, who are going to be under that throne, que vão estar debaixo daquele trono, crying out to God, clamando a Deus, avenge our blood? vingue o nosso sangue. Because it's going to take a number of them to fulfill the prophecy. Porque vai requerer um número deles para poder completar essa profecia. And it is going to take a generation E vai exigir uma geração that has clean hands que tem mãos puras and a pure heart. e um coração puro. Because what do people with clean hands and a pure heart have? Porque o que as pessoas com mãos limpas e um coração puro têm? They ascend the mountain of God. Eles conseguem subir um monte de Deus. And what is heaven? E o que é o céu? It's a mountain city. É uma cidade que é no monte. And it's purity that gets us there. E é a pureza que nos leva até lá. I want to ask you to stand. Eu quero pedir que vocês fiquem em pé. Let's hold out our hands. Vamos erguer as nossas mãos. These are very, very intense realities. Essas são realidades muito intensas. I understand it. Eu entendo. It's hard to hear this. É difícil ouvir isso. But we need to have hearts that are ready. Mas nós precisamos ter corações que estão prontos. And we need to have hearts that are steady. E nós precisamos ter corações que vão permanecer. There's a famous preacher, apostolic preacher. Existe um pregador apostólico muito famoso. His name's Arthur Katz. O nome dele é Arthur Katz. And he made this statement. E ele fez essa declaração. If our desires Se os nossos desejos were truly godly desires, fossem realmente desejos de Deus, every step we took, cada passo que nós dessemos, we would say, nós diríamos: holiness unto God, santidade a Deus, holiness unto God, santidade a Deus, holiness unto God. santidade a Deus. And that would be our life. E essa seria a nossa vida. That would be our cry. Esse seria o nosso clamor.
that if we desire what He desires, Se nós desejamos aquilo que Ele deseja, it's holiness unto Him, é santidade a Ele, not holiness unto a ministry. não santidade a um ministério. I believe there's missionaries in this room. Eu acredito que existem missionários nessa sala, There's apostolic preachers and teachers. pregadores e mestres apostólicos. There's compassionate missionaries Existem missionários compassivos that will go love the most unwanted people on this earth. que vão amar as pessoas menos desejadas dessa terra. There's laid down lovers in this room. Existem pessoas que vão amar até o fim. There could be martyrs in this room. Pode ser que existam mártires aqui nessa sala. Could be church planners in this room. Pode ser que existam plantadores de igrejas nessa sala. Pastors, Pastores, preachers, pregadores, teachers, mestres, evangelists, evangelistas, prophets. profetas. Those callings are irrevocable, Esses chamados são irrevogáveis, but they don't define who you are. mas eles não definem quem você é. We don't want to define who we are. Nós não queremos definir quem nós somos. We need to define who we're going to be. Nós precisamos definir quem nós devemos ser, queremos ser. What we are going to be is pure. O que nós seremos é puro. That's what we're going to be. É isso que nós seremos. We need to live in that reality right now. Nós precisamos viver nessa realidade agora mesmo. And I want to ask us, right, just individually, Eu quero pedir assim que individualmente like, let's consecrate ourselves today. vamos consagrar-nos a Deus hoje. Give yourself to this. Entregue a si mesmo para isso. That you would give yourself to loving His appearing. Que você se entregue para amar a sua vida. That you would give yourself to your calling. Que você se doe a seu chamado. And the identity of who you're going to be, not who you are right now. E a identidade de quem você vai ser e não quem você é agora. That God would set you apart Que Deus possa te separar for the work of the gospel of the kingdom going forward in the nations of the earth. para a obra do Evangelho do Reino avançando nas nações da terra. This is a time of giving our hearts, Esse é um tempo de doar os nossos corações, giving our passions and desires doar as nossas paixões e desejos back to Him, de volta para Ele and receiving His true passions, e recebendo as paixões dele, His true os desires, desejos dele and giving ourselves fully to them. e nos entregar totalmente a Ele. Consecrate ourselves today. Vamos nos consagrar hoje. Holiness unto God. Santidade a Deus. Holiness unto God. Santidade a Deus. Just say it to Him. Apenas diga isso para Ele. I want holiness unto you. Eu quero santidade em relação a Ti. Not holiness unto what I want. Não santidade em relação ao que eu quero, Holiness unto what you want. mas santidade é aquilo que o Senhor quer. Today I give myself to you. Hoje eu me dou a Ti, Senhor, To consecrate myself. para me consagrar, Not as an eschatological theologian, não como um teólogo de escatologia, but as someone who carries the testimony of mas Jesus como alguém que carrega o testemunho de Jesus and is going to prophesy to the nations of the earth. e que vai profetizar para as nações da terra. Right now, Father, I ask that you would mark us. Agora mesmo, Pai, eu te peço que o Senhor nos Lord, marque, set these ones apart today. que o Senhor separe esses hoje, Consecrate them consagre-os as ambassadors of the age to come. como embaixadores da era que está por vir. You are ambassadors of the age to come. Vocês são embaixadores da era vindoura. You are ambassadors of His kingdom. Vocês são embaixadores do seu reino. You reflect that in your ministry calling. Vocês refletem isso no seu chamado ministerial. God, do that in us today. Senhor, faça isso em cada um de nós hoje. That we would be ambassadors of a new Que Jerusalem. nós sejamos embaixadores da nova Jerusalém. We're ambassadors of a new humanity. Embaixadores de uma nova humanidade. We're going to put to death the race of Adam. Que nós vamos trazer para a morte a raça de Adão. Because we are alive in Christ. Porque nós estamos vivos em Cristo. We are alive in Him. Nós estamos vivos nele. We don't just follow Him. Nós não apenas o seguimos, We reveal Him. nós o revelamos. You are going to reveal the revelation of Jesus through your life. Vocês vão revelar a revelação de Jesus através de suas vidas. We need to believe that today. Você precisa acreditar nisso We hoje. need to believe that in our Nós hearts. precisamos acreditar nisso em nossos corações. Father, I ask for resolve today. Pai, nós pedimos por resolução hoje. That you would bring finality to the conflict in our Que hearts. o Senhor traga um fim ao conflito em nossos corações. That you would bring finality
finality to the Que accusations. o Senhor traga fim à acusação. You would bring finality to the shame. Que o Senhor traga fim à vergonha. And you would raise us up today E que o Senhor nos levante hoje as true ambassadors of the gospel of the kingdom. verdadeiros embaixadores do Evangelho do Reino. To carry the message that is on your heart. Para carregar a mensagem que está no seu coração. Not a message that attracts people. Não uma mensagem que atrai as pessoas. Father, I ask that you would bless them today. Pai, eu te peço que o Senhor nos abençoe. Right now to release grace in this Agora room. mesmo, libere graça nessa sala. Release faith in this room right now. Libere fé nessa sala agora. Come on, boldness. Coragem. Strengthen their inner man with might. Senhor, fortalece o homem interior deles com poder. That the word of the Lord would run swiftly and be glorified through Que a them. palavra do Senhor possa ser glorificada. That they would walk in the spirit of wisdom and Que eles andem no revelation. espírito de sabedoria e de revelação. They would testify of the kindness of Jesus. Que eles possam testemunhar da bondade de Jesus. Who longs for the unreached. Os perdidos e não alcançados. Who longs for the unsaved. Que esperam, Senhor. Que eles anseiam To know Him. conhecê-lo. Father, mark them today. Pai, marca-os hoje. Father, set them apart. Separa-os. Gospel of the kingdom missionaries in this room right Como now. missionários do Evangelho do Reino nessa sala agora. Set them apart today. Separa-os hoje. God, send them out today. Envia-os hoje. Jesus, we love what you love. Jesus, nós amamos o que o Senhor ama. You love righteousness. O Senhor ama a justiça. You hate wickedness. O Senhor odeia a maldade. And you desire to come. Você deseja vir. God, put those in us. Senhor, coloque isso em nós. That we would love what you love Que nós amemos o que o Senhor ama. and hate what you hate. E odiamos o que você odeia.